Olá galera, eu sou o Caio Souza, professor de Filosofia e Sociologia desse canal. Na videoaula de hoje, eu irei dar continuidade ao pensamento do filósofo italiano Niccolò Maquiavel. Lembrando que para você entender e compreender melhor o conteúdo da aula de hoje, é muito importante que você assista a minha aula anterior, que está aqui no canal, sobre o Niccolò Maquiavel. Niccolò Maquiavel, ele é conhecido como um grande teórico da política dentro do Renascimento, que é um momento muito importante ali no final da Idade Média, que marca o final do período medieval, e ele apresenta-se aí como sendo um dos primeiros pensadores do período moderno. O Maquiavel, ele foi um filósofo que desenvolveu uma política positiva, e essa política positiva, ela representa uma política de fatos, de uma análise empírica de experiências que garantam o seu pensamento. Então, quando nós falamos que o Maquiavel desenvolve uma política positiva, é porque o Maquiavel desenvolveu um pensamento com base nas experiências que ele teve sobre política, e não apenas uma política idealizada ou construída pelo seu pensamento. Então, é muito importante partirmos desse ponto de vista, que o pensamento político do Maquiavel é um pensamento político positivo. O pensamento político do Maquiavel, que era positivo, ele está dentro de uma estrutura de construção, de tentativa de reconstrução do Principado de Florença, que era a sua cidade natal. Florença estava passando por grandes fragilidades políticas e a família Médici estava dentro do governo ali, construindo uma tentativa de resgate do poder e do controle da sociedade florentina. O Maquiavel, ele vai fazer viagens pela Europa para aprender como se governa, e dentro dessas viagens ele vai escrever ali um manual de instruções, uma carta ao governante Médici, Lourenço de Médici II, para que o Médici consiga aí, restabelecer o poder e organizar o Principado de Florença. Nessa carta, nesse manual de instruções, haviam ali formas que o governante deveria realizar, e muitas desses ensinamentos, que foram muito importantes, trazem ali formas, por exemplo, onde Maquiavel ele mostra que poderia o Principado de Florença fortalecer o seu exército e conquistar o exército de outros principados aí, como um meio de organização e de manter o poder da cidade e manter o Principado firme. Então, esse manual de instruções vai se transformar posteriormente na principal obra do Maquiavel, que é a obra O Príncipe. Então é muito importante você não confundir a obra O Príncipe, o livro, e também você saber diferenciar quando falamos do príncipe o governante, pois naquele momento ali os governantes eles eram chamados de príncipes. Vamos falar agora a respeito das formas de governo que o Maquiavel ele defendia e que ele trazia no seu manual de instruções. O Maquiavel ele era defensor de duas formas de governo, a monarquia e a república. A monarquia, o Maquiavel entendia que era a forma de governo mais eficaz. Por quê? Porque ela defendia a concentração do poder na presença do rei, na presença do príncipe. Então, quando esse poder ele é concentrado na presença do príncipe, esse príncipe ele vai ter a autonomia de fazer aquilo que ele entende dentro do governo, certo? Nessa perspectiva, a república, ela vai trazer aí uma espécie de enfraquecimento, de desvalorização, do poder do príncipe. Então, era uma forma de governo também aceitável, que poderia ser usada, mas a república acabava trazendo aí certas fragilidades para o príncipe. Dessa forma, Maquiavel vai defender a monarquia como a forma de governo ideal. O Maquiavel ele é conhecido como um filósofo que pensou de forma muitas vezes até mesmo a suprir um desgaste aí, uma desvalorização da moral e da ética. Por quê? O Maquiavel ele vai fazer uma grande diferença aí entre a ética política e entre a ética cristã. Então, se o indivíduo ele tem propensão, ele tem instrumentos, ele tem uma vocação para a construção de uma execução de um trabalho voltado para a religião, voltado para o sacerdócio, que esse indivíduo tem a liberdade de fazer isso. Mas em momento nenhum pode haver
uma mistura, né? Ali uma relação entre a religião e a política. Porque se esse príncipe, se esse governante, ele tiver uma relação com a religião, na perspectiva do pensamento do Maquiavel, ele vai ter ali duas preocupações: manter bem a cidade e manter bem a sua estrutura religiosa. Então, quando ele for fazer isso, ele vai deixar a desejar nos dois aspectos. Então, ou o indivíduo ele trabalha dentro de uma perspectiva religiosa, ou ele trabalha dentro de uma perspectiva política. Ele não pode relacionar isso. Dentro da ética política, dentro da moral política, o Maquiavel ele irá defender que, se preciso for para o príncipe manter o seu poder, matar, ser injusto, realizar coisas ruins que atinjam, que prejudiquem as pessoas, que ele faça. Porque o que importa é manter o poder, o que importa é garantir a permanência e a organização do Estado. Então há uma grande quebra aí da ética, né? Nesse sentido, para manter o poder do Estado. Se esse príncipe ele tiver que usar desses recursos injustos para manter o poder do Estado, se ele for um religioso que segue a Deus, que segue a religiosidade, ele não vai fazer isso. Por isso que não pode haver uma relação entre a ética política e entre a ética cristã. Cada um no seu lugar. Então, o Maquiavel, dentro da ética política, ele irá defender aí que esse príncipe ele utilize de toda a sua força para manter o seu reinado, para manter o seu principado forte. Se preciso for matar, se preciso for entrar em guerra, se preciso for combater seus inimigos de forma agressiva, que assim faça para manter o seu principado forte. A intenção na ética política é manter o seu principado forte, buscar conquistar exércitos, buscar conquistar poder, buscar conquistar espaços, ser até mesmo muitas vezes injusto. Então, dentro dessa perspectiva, vai se atribuir ao pensamento do Maquiavel um certo estereótipo, um certo estigma de que o Maquiavel teria sido aí um filósofo, de certa forma, cruel, né? Então, quando fala-se, por exemplo, fulano de tal, pessoa X, é maquiavélico, né? Ou maquiavélica. Então, remete-se a uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que pratica a maldade. Então, atribui-se isso ao pensamento Maquiavel por isso. Mas essa atribuição de maquiavélico se remeter a uma pessoa ruim é uma atribuição equivocada. Cada filósofo desenvolve seu pensamento no seu tempo. E naquele momento, naquela estrutura ali, social, daquela época, era importante para o príncipe exercer o seu poder. E se preciso fosse fazer coisas injustas, antiéticas, era aceitável naquele momento que fosse feito. E o Maquiavel estava sugerindo isso caso fosse necessário, não que fosse uma coisa que ele deveria fazer sempre, era caso necessário. É muito importante isso. Então, quando se atribui que Maquiavel ele tinha um pensamento cruel, antiético, é por isso, mas essa atribuição é um pouco equivocada. A gente deve sim buscar entender o contexto histórico em que ele estava inserido. Então, dizer, por exemplo, o termo maquiavélico é um termo equivocado. Então, qual é o termo correto quando eu preciso me referir ao pensamento do filósofo Nicolau Maquiavel? Eu falo maquiaveliano, certo? Então, o pensamento maquiaveliano, ou seja, o pensamento do Maquiavel. Quando eu falo maquiavélico, criou-se esse estereótipo universal de coisa ruim, então a gente já rejeita. Mas esse estereótipo de coisas ruins, quando a gente fala o termo maquiavélico, é muito importante você compreender que, na verdade, a intenção do Maquiavel era manter ali o principado forte. Dentro dessa mesma perspectiva de manter o principado forte, o Maquiavel dirá, por exemplo, que esse príncipe, que esse governante, ele deve buscar ali recursos para manter o seu principado forte. Conquistar exércitos, manter alianças, saber posicionar espiões, vigilantes nas fronteiras da cidade, para que ele não seja surpreendido ali por ataques de outros principados. Então perceba que o Maquiavel ele era muito precavido. Ele utilizava ali várias estratégias, até mesmo de prevenção de invasão do principado, pois ele
entendia que esse principado ele deveria estar precavido, mas também preparando o seu exército, por exemplo, preparando os seus homens do exército para qualquer tipo de guerra que viesse a acontecer, ele pudesse vencer a guerra e ainda conquistar o exército da outra cidade, do outro principado, para poder manter o seu reino forte. Então, essa instrução é uma instrução que está presente nessa carta. Essa carta vai se transformar aí no Príncipe. O Príncipe, ele é uma obra de fácil compreensão, ele é bem objetivo, ele é um manual de instruções, ele não é nada tão metafísico assim, ele é bem empírico, ele é bem objetivo, e ele está dividido em 32 capítulos, onde 26 desses capítulos estão direcionados propriamente para o governante médico, de como se deve atuar. Os outros capítulos, os outros 6 capítulos que restam, são na verdade ali estratégias do Maquiavel para conquistar, certo, a hegemonia do povo, ganhar o prestígio do povo. Então o Maquiavel dirá que o povo ele precisa temer o governante, temer o príncipe. E essa ação de temer o príncipe, segundo Maquiavel, ela deve a princípio nascer dentro dos indivíduos, dentro da sociedade, pelas boas obras, pelas boas práticas do governante. Então o governante ele deve ser bom para o povo, para que o povo venha a amar o governante. Esse governante sendo bom e não conseguindo garantir a amabilidade do povo, então ele vai utilizar um outro recurso, agora um recurso da sua força, do seu poder, para que as pessoas gostem dele. Então o Maquiavel dirá o seguinte: se possível for que eu seja amado pelas minhas obras, mas não podendo ser amado, que eu seja temido. Então, você pode ser amado pelas suas boas obras, você enquanto governante. Mas, se você não consegue isso, que você seja temido ao invés de ser amado. Então, é preferível que você seja temido do que você seja amado. Se conseguir ser amado, bem, mas se não conseguir ser amado, é preferível que seja temido do que ser amado. Porque quando você é temido, o povo te respeita. Quando você é amado, você pode, segundo Maquiavel, ser surpreendido por algum tipo de traição. Então é preferível que eu seja temido, que as pessoas me respeitem, que as pessoas tenham temor sobre o meu poder enquanto príncipe, do que as pessoas me amem. Mas se eu conseguir fazer com que as pessoas me amem, também isso é bom. Mas não conseguindo que as pessoas possam me respeitar pelo meu poder. Então nós ficamos por aqui na aula de hoje sobre Maquiavel. Na próxima aula a gente trará outros conteúdos, outras abordagens sobre esse autor tão importante dentro da modernidade. Um abraço para vocês, foco nos estudos, um abraço e até mais.